agora e nós vamos conversar com o Davi Fratel, que é coordenador de recursos humanos do Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil. Crescimento da remuneração dos profissionais qualificados da construção civil é um destaque do setor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Surpreendente essa informação aqui da remuneração dos profissionais qualificados da construção civil, que teria subido substancialmente. É isso mesmo? O senhor pode explicar? O que está acontecendo? Está faltando profissional no mercado? Marcos Sabino e Vitor Lupato, é um prazer estar aqui com vocês, né? E os ouvintes aqui também da Manhã Bandeirantes. Sim, de fato, nós temos aí uma melhoria bastante significativa da remuneração média do operário da construção civil. Para você ter uma ideia, esse perfil dos trabalhadores formais da construção civil paulista apresentou uma renda média aí de em torno de R$ 3.600 mensais. Mas isso ainda, Marco e Lupato, não representa a realidade do setor. A realidade do setor é muito maior do que isso. Nós temos aí uma remuneração medida em nossos canteiros de obra, dentro dos nossos associados do Sinduscon São Paulo, rendas médias que chegam de R$ 6 a R$ 7 mil por mês desses operários. Então, hoje, temos um levantamento bastante interessante que foi feito pela Econit, encomendado pelo Sinduscon, que mostra essa caracterização do perfil socioeconômico dessa mão de obra. De fato, a renda cresceu. De fato, nós temos hoje um problema muito grave de falta de pessoas na construção civil. Nós não temos atratividade na construção civil, o que é um grande equívoco do jovem, hoje dessa geração Z, que não vem trabalhar na construção civil e prefere, sim, participar aí de movimentos profissionais como entregador aí de aplicativos, né? Ou seja, motorista de aplicativos, alguma coisa desse tipo. Mas a construção civil, ela é bastante promissora, ela é a profissão do presente e do futuro e remunera muito bem o nosso trabalhador. Alguma atividade específica mais especializada que tem recebido esse tipo de reajuste a maior? Olha, não tem, porque o que acontece hoje é que os funcionários, apesar dos nossos levantamentos trazerem aí uma renda média de 3.600 trabalhador paulista, há um movimento muito grande, muito forte de produtividade, ou seja, a gente fomenta a produtividade nos canteiros de obra, os pedreiros, por exemplo, que trabalham aí com alvenarias, revestimentos, pisos, né? Concretos também, estruturas de concreto, esses profissionais, eles recebem por produtividade. Então, eles recebem muito mais do que aquilo que está simplesmente colocado em carteira de trabalho. Então, mas eu estou dizendo isso, as grandes empresas, apesar da carteira de trabalho ter um valor, ele recebe outro, mas com todos os encargos, tudo isso. As grandes empresas hoje trabalham dentro dessa formalidade. Então, carpinteiros, a mesma coisa, trabalham também baseados na produtividade, os armadores também trabalham baseados na produtividade, e bem como o pessoal de instalação elétrica, instalação hidráulica. Então, nós temos uma renda média aí bastante interessante. Como disse a você, de R$ 6 a R$ 7 mil por mês, aí, considerando essa produtividade. E existe alguma estimativa de quantos desses profissionais especializados estão no mercado, empregados hoje no estado de São Paulo? Olha, a construção civil, a participação da ocupação no setor, né? Hoje nós temos 7 milhões de pessoas ocupadas na construção civil no Brasil, né? Nós temos 7 milhões no Brasil, em torno de 7% da ocupação no setor. No entanto, no estado de São Paulo em si,
nós temos cerca de 1.700.000 pessoas trabalhando na construção civil. Também com a participação em torno desses mesmos 7%. Então, é uma participação muito forte do setor da construção civil, só perdendo aí no Brasil para a indústria e para o agronegócio. São profissionais que precisam de qualificação, não é uma formação, por exemplo, em curso superior, mas precisa ser um profissional especializado, com experiência. E a gente vê muito, principalmente agora em época de eleição, que nos planos de governo sempre está ali, de alguma forma, o tal do curso de especialização para profissões como essas, né? Para que as pessoas consigam se colocar no mercado de uma forma mais nichada. Hoje, se um ouvinte nosso está aqui desempregado pensando, eu aceitaria entrar para uma dessas profissões. O que precisa ser feito? Existe um curso, existe um caminho? Como que é? Existe sim. O próprio Sinduscom, ele promove, em parceria, por exemplo, com o Senai, ele promove cursos de capacitação e qualificação de pedreiros, carpinteiros, armadores, instaladores de elétrica, instaladores de hidráulica, pintores, montadores de drywall. Ou seja, o Senai tem uma vasta condição, junto com o Sinduscom, de formar essa mão de obra. Então, as próprias construtoras, a pessoa entrando lá como aprendiz, né, aprendiz dentro de um canteiro de obra, que hoje é chamado de servente, a gente não gosta dessa denominação, mas na realidade ele deve entrar como aprendiz. A própria construtora, ela promove, junto com o Senai, por exemplo, essa qualificação dessa mão de obra. Então, há caminho sim para isso. Além disso, nós estamos tratando com o governo do estado de São Paulo, fazendo um convênio com o governo do estado de São Paulo para tornar essa qualificação da construção civil para que ela venha do ensino médio, para que ela venha da escola. Então, nós estamos planejando aí para os anos 2025 ou 2026 um programa, junto com o governo do estado, para tornar essa qualificação algo mais massivo, ou seja, o estudante ele já entra no ensino médio, né, já com essa ideia de qualificação, de ensino técnico, tanto para cursos de média duração, como para cursos de baixa duração. Então, sim, temos caminhos dentro da construção civil para a pessoa se qualificar quando ele entra como aprendiz. Algum tipo de obra específica que gera essa remuneração maior ou não? Não, todas as obras hoje, nós temos obras em São Paulo de infraestrutura, obras de metrô, né, obras de grandes pavimentações, e temos obra também do setor imobiliário, né, que absorve também grande parte aí da nossa mão de obra. Então, todos os tipos de obra que a gente possa perceber, essa remuneração, ela bate esses recordes, tá? Ela bate esses recordes, sim. Mas não aparece no PNAD esses números, porque na construção civil, para que você tenha ideia, existe uma informalidade muito grande, né? Existe uma informalidade muito grande no Brasil como um todo. Então, essa que é a nossa grande preocupação, né? É a informalidade mascarar os verdadeiros números na construção civil. E aí, imagino eu que dentro da construção civil, como o senhor mesmo disse, o setor imobiliário é o que demanda muito e pelo menos em São Paulo há uma sensação de que vem crescendo muito também com novas obras. Essa remuneração por falta de funcionários qualificados tem relação, dá para dizer que tem relação com esse boom imobiliário dos últimos anos, até das últimas décadas, talvez? Olha, na realidade, a falta de mão de obra da construção civil, essa escassez não está ligada hoje ao boom da construção civil. Isso estaria ligado lá na década de 2000, lá em 2010, 2013, quando a gente teve um boom que, de fato, tivemos mais obras do que capacidade para atender todas as obras acontecendo ao mesmo tempo. Hoje a construção civil, ela tem, evidentemente, uma grande participação no setor, né, econômico aí do Brasil, em São Paulo, principalmente,
Mas essa falta de mão de obra não está associada somente a esse boom. A gente pensa, de acordo com as pesquisas que nós temos aqui em mãos, né? Nós temos absoluta certeza que o problema é a falta de entrada de jovens na base dessa pirâmide etária. A mão de obra nossa da construção civil está com idade média em torno de 40 anos, é muito ruim isso aí. Deveria estar em torno de 30 anos, algo desse tipo. Nós estamos aí com 40 anos. A população brasileira como um todo está envelhecendo, né? Nós temos aí pela primeira vez, em 2070, se prevê aí a redução da população brasileira de acordo com as pesquisas aí que o próprio IBGE publicou há cerca de 30 dias atrás. Então, hoje o nosso grande problema é a falta de gente na pirâmide etária para alimentar essa base da pirâmide etária. Nós estamos com a pirâmide etária muito gordinha aqui no meio, né? No meio aí dessa configuração. Tem um ouvinte nosso, Alexandre de Ribeirão Pires, que está perguntando sobre idade, se existe uma idade mínima e máxima para admissão nesses cursos e para ter facilidade também de entrar no mercado. Olha, nos cursos não, tá certo? Nós promovemos cursos aí, por exemplo, com o Senai, de jovens de 16, 17 anos aí que estão prontos aí para entrar nos 18 anos de idade e poder entrar num canteiro de obra. Nos nossos escritórios, nós absorvemos mão de obra para a construção civil como menor aprendiz. Isso é possível fazer pela legislação. No entanto, para canteiros de obra, a pessoa só pode trabalhar com 18 anos ou mais. Então, a idade mínima para trabalhar em canteiro de obra é 18 anos. Essa é uma das nossas grandes dificuldades, porque em países desenvolvidos, eles admitem, mediante uma autorização, evidentemente, dos pais e dos setores governamentais, a presença de menores aprendizes, pessoas com 16, 17, 18 anos, em canteiro de obra. Isso tem nos dificultado um pouco, mas nós estamos abrindo aqui uma frente para trabalhar, para discutir essa idade mínima em canteiro de obras. Mas em relação aos cursos, não tem. Os cursos podem ser feitos por menores de idade, sem problema algum. A deficiência vai ficar, nesse caso, nos estágios, né? A pessoa não pode estagiar dentro de um canteiro de obras porque não tem idade superior a 18 anos. Essa carência de mão de obra pode atrasar algumas obras aí contratadas já? Com certeza, a carência de mão de obra, ela atrasa obras e tem um outro fator, a qualidade da mão de obra que nós temos hoje em canteiro está muito ruim. A gente precisa, de fato, capacitar ainda mais essa mão de obra. Tanto é que sendo atrasadas por conta de mão de obra. Hoje a gente não tem problema algum com materiais. Tivemos na época da pandemia, no final da pandemia, mas hoje materiais se estabilizou. E aí nós entramos aí na crise da qualidade e da quantidade de mão de obra. E esse atraso de obra, ele se reflete evidentemente no custo das obras e se reflete também na imagem das empresas construtoras, né, junto ao seu cliente final. Tem um ouvinte comentando aqui o assunto. Ô Sabino Lupato, Opa. Helmut Baumeister, aqui na Nazaré Paulista, carpinteiro, marceneiro. Rapaz, o que acontece na obra é que não tem nenhum jovem quase trabalhando mais, entendeu? Se não tiver um incentivo melhor do que o amigo do sindicato está falando aí, escola, curso, especialização, incentivo, todas essas coisas aí fazem falta na formação do profissional. Porque os pais, no caso do meu, que me ensinou a trabalhar com todo esse serviço de obra, não está tendo mais, entendeu? Então, falta incentivo lá na base da pirâmide mesmo, tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Helmut Baumeister aqui, Nazaré Paulista. Ele tem toda a razão, a percepção dele é muito clara. De fato, falta incentivo, falta o jovem conhecer o que a construção civil tem para ele, falta o jovem conhecer a carreira que ele pode trilhar na construção civil,
tá certo? Não só chegando a ser engenheiro de obra, mas para aqueles que não desejam uma formação superior, você tem o técnico em edificações, que também é uma carreira muito promissora, e hoje mosca branca que eu falo, é aquela coisa que não existe no mercado. A gente quer contratar técnicos em edificações e não acha, tá certo? E para profissionais aí que não querem chegar a ser técnicos, você entrar como aprendiz e trilhar carreira dentro da construção civil, você pode ser um mestre de obra. Hoje tem mestre de obra que ganham 35, 40 mil reais por mês. Uau! Então, são salários muito bacanas, né? Então, o que está faltando é informação para esse jovem. E nós estamos tratando disso. Nós vamos cuidar, como Sinduscom, de colocar esse jovem bem informado sobre a promissora carreira que ele tem na construção civil. E idade máxima? Porque outros ouvintes estão aqui falando sobre isso, mandando se existe algum tipo de empecilho para as pessoas mais velhas, para os idosos, quem está tentando mudar de carreira aos 50 e poucos anos. Tem esse problema por ser um trabalho muitas vezes mais braçal? Bem, olha só, a questão do trabalho braçal na construção civil também é uma coisa que precisa ser desmistificada, né? Nós temos hoje uma construção civil que está entrando na industrialização de uma maneira muito mais forte. Essa falta de mão de obra fez com que as construtoras despertassem para essa necessidade de industrialização e inovação imediata. Então, existem carreiras dentro da construção civil que não requer de um esforço físico de um jovem de 20 anos. Tá? Tanto é que a participação das mulheres na construção civil está aumentando muito, está aumentando demais. Por exemplo, no mercado formal paulista, a presença feminina é de quase 13% na construção civil. Significa que as mulheres estão enxergando carreiras promissoras dentro da construção civil e que não requer esforço físico, como montagem de kits de instalações, montagem de drywall, você tem pintura, você tem limpeza, você tem montagem de esquadrias na construção civil. Hoje nós temos funcionários dentro da construção civil, em nosso canteiro de obras, senhores de 64 anos de idade, 63 anos de idade, certo? Não é incomum ver isso na construção civil. Evidentemente que nós preservamos aí alguns serviços que eles não possam fazer, né? Ou alguma coisa como descarregar caminhões. Isso é papel de um ajudante, uma pessoa que esteja mais recém-chegada na construção civil. Mas com toda essa industrialização, a participação das pessoas com maior idade tem sido mais viável. A gente não restringe a entrada de pessoas que estejam com 50, 55, 60 anos em canteiros de obra de forma alguma. Tá? A gente recebe muito bem essas pessoas porque tem lugar para elas. Ótimo. Então não temos o problema de etarismo na construção civil. Queria agradecer ao Davi Fratel, que é diretor do Sinduscom, conversando conosco sobre essa valorização da remuneração dos profissionais da construção civil. Muito obrigado, viu? Obrigado, Sabino. Obrigado, Lipato. Obrigado aí aos ouvintes da Manhã Bandeirantes. E parabéns aí pela sua audiência, que é sempre muito bacana, e eu sempre fui um fã de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. 11h04.